Daí, pessoal, mais uma resolução. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. E aí, então, eu tenho a seguir a figura, né, colocando justamente essas informações, que a distância horizontal, vamos dizer assim, desse projétil é de 150 metros e a altura máxima que esse projétil atinge, aqui, a altura máxima, é de 25 metros. Ok. Admita um sistema de coordenadas XY em que no eixo vertical Y está representada a altura e no eixo horizontal X está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0 e 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Bom, então ele está me dando que o canhão está no ponto 150 e 0. Então, esse ponto aqui, ó, vou colocar assim, ó, aqui onde está o canhão, isso aqui é o ponto 150. 150 para x, 0 para y. E que esse projétil, ele toca o chão no 0 e 0. Então, ele sai daqui, ó, faz esse movimento, o projétil, e toca o chão nesse local. Então, este local aqui é o 0 e 0. Se esse ponto aqui é 0 e 0, significa que o eixo vertical y, ele está nessa posição. Então, isso que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o eixo y aqui, ó, no 0 e 0. Então, vou colocar aqui o eixo y. Ok, então aqui eu tenho o eixo y e aqui então eu tenho a origem do sistema 0 e 0. Então aqui é o eixo x e vertical o eixo y. E aí ele pede então a equação da parábola. Eu vou usar para essa resolução a forma fatorada de obtenção da lei. Isso serve para qualquer grau de função, serve para essa que é do segundo grau, serve para primeiro grau, para terceiro grau, para qualquer grau, desde que a função seja polinomial. Então, a forma fatorada, ela faz o seguinte modelo. A função, né, ou o polinômio, ou a equação, a forma fatorada serve para equação, serve para função, serve para polinômio. É a forma fatorada de uma estrutura polinomial. Então, a forma fatorada de função f de x igual, aí eu vou colocar aqui, ó, 2 parênteses em produto. Eu tenho duas raízes, tá? O número de parênteses é igual ao número de raízes. Então, aqui eu tenho uma raiz que é o 0, que é a própria origem aqui, né? E a outra raiz é o 150. Então, aqui eu tenho as duas raízes. Então, por isso, 2 parênteses. Dentro de cada parênteses, eu coloco um x genérico. Do lado, eu coloco a raiz. E eu coloco a raiz com sinal trocado. Então, aqui 0 vai trocar o sinal, não vai mudar nada, né? Então, x menos 0. E a outra eu vou trocar, 150 positivo, eu vou trocar para menos 150. Então, está aí a elaboração da forma fatorada para esta parábola. Então, 2 parênteses, x em cada uma, bota a raiz com sinal trocado, bota a raiz com sinal trocado. E agora eu resolvo isso. Vou dar uma melhorada aqui, ó. F de x igual x menos 0 é o próprio x que multiplica x menos 150. Aí eu vou fazer x vezes x ao quadrado. Vou colocar para cá, ó. F de x igual x vezes x ao quadrado. E x vezes menos 150, menos 150x. Ok. E essa aqui é a pretensa, né, ou é a candidata à lei. E aí eu tenho que cuidar, inclusive, com essa letra A aqui, ó, que ele coloca justamente os sinais contrários do que eu obtive. Né, para o aluno pensar, pô, aí a parábola está invertida, né? O A tem que ser negativo, então vou ter que multiplicar por menos 1. E aí eu multiplicando isso por menos 1, eu chego nessa letra A. Mas essa letra A ainda não é a, ou pode ainda não ser a função da parábola.
Eu tenho que fazer aí o ajuste. Por quê? Porque o y do vértice, ele me deu, que é o 25, aqui, ó, que é a altura máxima. Então, ele me deu aqui o y do vértice, que é 25. E também me deu, de uma forma intuitiva aqui, o x do vértice, que é bem no meio do 150, que aqui é 75. Então, eu tenho que o vértice desta parábola é x igual a 75 e o y igual a 25. Ou seja, na função, na lei verdadeira, na lei adequada, quando eu substituo o x por 75, eu devo encontrar 25. Então, para eu testar se essa minha lei está correta, eu vou fazer isso. Eu vou colocar no lugar do x aqui, ó, o 75. E aqui, ó, o 75. E eu deverei, ou eu deveria, encontrar o 25. Então, eu vou fazer esta substituição. Vou colocar aqui, ó, que o f de x, que é o mesmo que o y, é igual x ao quadrado, o x, como eu te falei, 75, né? Eu estou substituindo. Então, aqui, ó, 75 ao quadrado menos 150x, menos 150, vezes o x, que é 75. E aí, eu vou para y igual 75 ao quadrado, 75 vezes 75. Vou fazer aqui rapidinho. Eu já tenho o valor aqui, mas eu vou fazer. 75, 75. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7, 35, 37. 7 vezes 5, 35 é 3. 7 vezes 7, 49. E 3, 52. Eu tenho 5, 7, 5, 12, 1, 4, 6... E aqui 5.625. Então, esse é o 75 ao quadrado, 5.625. Menos 150 vezes 75. Vou fazer aqui, ó, 150. Vou botar um zero um pouquinho longe. E aqui 75. 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 7 vezes 5, 35. Me vai 3, 7 vezes 1, 7 e 3, 10. Eu tenho aqui 5, tenho aqui 12, vai 1, aqui 1, aqui 1. E o zero que eu comi, né, que eu não operei, eu acrescento. 11.250. Então, esse produto aí deu 11.150. E aí o y, que é o y do vértice, ou deveria ser o y do vértice, ele resulta aqui 5.625, 11.150. 11.650 é exatamente o dobro, né, de 5.625. Então, isso vai dar o próprio 5.625 negativo. Menos 5.625. Então, nota que esse é o y correspondente pela minha função, quando eu substituo o x por 75. E eu queria que o resultado fosse 25, mas eu encontrei menos 5.625. Então, ainda não é a função adequada. A minha função aqui, ó, ainda não é a função adequada. Por quê? Porque não fechou aquele ponto ali. Eu testei e não deu certo. Então, eu tenho que fazer a correção disso, que eu chamo de ajuste. Então, eu vou dizer aqui que tem uma técnica de ajustamento dessa função que eu obtive pelas raízes, pela forma fatorada. Eu chamo isso de técnica do ajuste, o ajustamento da função que eu obtive para a função do gráfico. A técnica do ajuste diz que aquilo que eu tenho, aquilo que eu obtive, multiplicando por uma constante k, que é o meu ajustador, tá? O meu k é o valor de ajuste. Eu obtenho aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de ter obtido. Então, jogando isso na lei, olha só, o que eu tenho? Eu tenho isso, ó, pelo cálculo. Eu obtive menos 5.625. Menos 5.625. Vezes um certo valor k, resulta aquilo que eu quero. E o que eu quero? Bom, eu quero que o y seja 25.
E aí esse K, ele resulta de 25 dividido por menos 5.625, isolando esse K, que é o ajustador, que é o consertador desta função. Aí eu posso aqui fazer a divisão de sinais, né? O K vai ficar negativo, ok. E eu vou simplificar isso. E aí eu percebo que isso dá para simplificar direto por 25. 5.625, fazer aqui, ó, 5.625, eu vou dividir pelo 25, vou ver quantas vezes dá. 56 dá 2, 2 vezes 25 dá 50, me sobra 6. 62 por 25 me dá 2 de novo, 2 vezes 25 dá 50, me sobra 12. Baixou 5, 125 por 25 me dá 5. 5 vezes 25, 125 zerou. Então dá 225. Então se eu simplificar isso aqui, ó, por 25, eu obtenho 1 para 225. E esse aqui, ó, é o meu K, esse aqui é o meu consertador. Em algumas estruturas de apostilas e livro, tu encontra isso como valor A, né? O valor que é colocado aqui ó, na forma fatorada. Mas eu ainda prefiro fazer dessa forma, tá? Eu prefiro fazer assim, só com as raízes e depois eu ajusto. Então, K é igual a menos 1 sobre 225, ou menos 1 225 avos. Esse K é o valor pelo qual eu ajusto o que eu obtive, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui, ó. Eu vou multiplicar isso que eu obtive aqui, ó, por menos 1, menos 1 225. Então, vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, não estou com muito espaço. Menos 1 225 vezes x ao quadrado, vou colocar aqui, ó, y é igual a menos 1 225, que multiplica x ao quadrado, menos 1 225 x ao quadrado. Aí eu tenho aqui, ó, menos o k, que vai multiplicar por isso aqui também. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 1 225 vezes 150. Bom, eu vou fazer aqui no rascunho e já apago, ó. 225 vezes 150. Vou comer o zero, né? Então, 5 vezes 5, 25, me vai 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11, 1125. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 13. Aqui eu tenho 2. Então, eu tenho aí 2.375. Isso, estou multiplicando aqui, vezes, vou fazer diferente aqui, eu tenho que multiplicar 1 sobre 225 vezes o 150. Então, na realidade, vou fazer aqui no rascunho, eu estava fazendo errado. Ó, é 150 vezes 1 sobre 225. É isso que eu tenho que fazer. 150x vezes menos 1, 225. E aí eu consigo simplificar isso, né? Porque na realidade vai ficar aqui 150, né? 150 vezes 1, 150, 225. E aí eu posso simplificar isso por 25. E aqui vai dar 150 por 25 me dá 6. E 225 por 25 me dá 8, me dá 9. 6 nonos. Aí eu simplifico mais uma vez aqui, eu dá por 3, e isso resulta 2 terços. Então, aqui eu tenho 2 terços de x. Então, quando eu multiplico aqui o consertador, tá? Por menos 150x, menos com menos dá mais, então vou encontrar mais 2 terços de x. Já que 1 225 avos vezes 150 dá 2 terços. E aí que eu vou... já é a resposta, né, o y isolado, mas ele prefere não deixar nesse formato. Quando ele coloca o y isolado, olha o que ele encontra. Ó. Encontra essa aqui, a alternativa que nós já havíamos descartado, ou encontra o y isolado com essa estrutura que também não é o que eu encontrei. Bom, então eu vou pensar assim, então ele não quer o y isolado.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 225 e 3, que é o 225. E aí faço aqui a transformação, né, a conversão para denominadores iguais. Então, a redução ao menor denominador comum, MMC aqui, ó, é o 225, né? Eu sei que 225 dá por 3, dá exato. 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9, né? Se a soma aqui ó, é 9 dos algarismos, dá por 3. Então, 225 divide por 1 dá 225. 225 vezes y. Então, eu tenho aqui ó, 225y igual. 225 divide por 225 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1x ao quadrado ou simplesmente menos x ao quadrado. 225 divide por 3 dá 75. 75 vezes 2, 150. Então, aqui mais 150x. E aí eu tenho essa expressão. Aí eu confiro de novo nas alternativas e aí eu tenho isso na alternativa E. 225y igual a 150x menos x ao quadrado. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.